Inserido no 5º Festival Literário de Bragança, o tema Encontro com o Escritor levou alguns escritores conhecidos do panorama nacional a vários locais da cidade para falarem sobre literatura e experiências que tiveram enquanto escritores. Bruno Vieira Amaral foi o primeiro a participar e a falar com o público universitário, onde explicou um pouco do seu percurso e dos livros já publicados. No segundo dia, Elizabeth Neves teve pela frente um público mais jovem, onde contou a história que escreveu, um novelo de emoções, e onde explicou um pouco da importância de falar nas emoções das crianças desde muito cedo. Falar sobre o novelo das emoções, que é um livro que tem como objetivo ajudar pais, mães, professores e educadores a ajudar as crianças a identificarem e a reconhecerem as suas emoções, no fundo para trabalharem a sua inteligência emocional. E nestas idades é essencial começar desde cedo a tocar neste assunto que por muitas vezes é um tabu. Sim, é verdade. Cada vez mais se reconhece a importância de tratar este tipo de assuntos o mais cedo possível. Eu diria que desde que nascem que podemos trabalhar esta questão das emoções com eles, mas a partir dos 2 anos, ano e meio, 2 anos, torna-se imperativo começarmos a trabalhar a inteligência emocional. E também ter um auditório cheio deve ser um motivo de orgulho neste festival literário. Sim, é verdade. Ter a sala cheia de crianças interessadas, curiosas, como já falei com algumas, é de facto uma honra e um privilégio. O feedback está a ser muito bom, inclusive há muitos adultos que dizem que o livro não está a ser só útil para as crianças, mas até para eles, porque de facto está a ajudá-los a conseguir compreender e relembrar o que era ser criança e sentir aquelas emoções e muitas vezes ter dificuldade em expressá-las. Acredito que está a ser um bocadinho posta de parte a questão dos livros e é importantíssimo de voltarmos a trabalhar a questão dos livros, trazermos essa questão da imaginação, porque através dos livros, o livro é algo que leva a criança a imaginar os cenários, imaginar possibilidades, inclusive a identificar-se com a personagem. Portanto, estamos a trabalhar uma série de competências, não só a nível da inteligência emocional, mas também da autoconfiança, autoestima, automotivação, e isto é fantástico. Os pais também têm aqui um papel fundamental nesse aspecto. Sim, eu diria que sim. Eu diria que começa exatamente em casa. Muitas vezes esse papel é colocado um bocadinho nas escolas, mas é muito importante voltar ao ritual de ler histórias com os nossos filhos. Já Nuno Nepomuceno apresentou os livros já publicados, numa forma de incentivar o público pré-adulto a adquirir o hábito da leitura, uma vez que hoje em dia se tende a perder esse hábito. Dado a conhecer por o Prémio Notes 2012 também foi importante. Sim, foi, de uma certa forma, foi aquilo que possibilitou o nascimento da carreira. Eu já tinha o Espião Português escrito há quase 2 anos e na altura não estava a conseguir que nenhuma editora se interessasse e depois de repente ganhei o prémio e o livro foi publicado. Mais tarde, quando comecei a tentar publicar os livros, o Espião Português serviu de cartão de apresentação e o prémio também, porque ao fim e ao cabo acaba por ser uma garantia de qualidade. O objetivo destas sessões é sensibilizar quem está a assistir para a leitura em geral, não só os meus livros, mas para livros em geral. E o facto eles pareceram todos bastante interessados. Nós ainda temos mais um evento inserido no Festival Literário da cidade e eu gostei bastante de estar aqui com as pessoas. Foi um público diferente, eu nunca tinha estado com universitários. Eu estive aqui o ano passado a apresentar Pecados Santos com alunos de ensino básico e secundário e foi o primeiro contato que eu tive com universitários e gostei bastante. Eles fizeram algumas questões, o que é sempre muito bom. Eu consigo inspirar-me em diversas coisas. A base, aquilo que automaticamente desencadeia em mim uma imagem, normalmente é a música. Muitos dos meus livros têm músicas por trás. Foi a pensar naquela música que eu escrevi ou foi ao som daquela música que eu escrevi. Depois consigo ir buscar ideias a outros sítios. Por exemplo, A Espia do Oriente, o meu segundo livro, foi inspirado na capa de uma revista de viagens, em que eu vi uma ponte, salvo eu, na República Checa, imersa assim num banco de nevoeiro e pensei, eu quero escrever uma história em que vou colocar os meus protagonistas naquela ponte, num cenário semelhante. O Clube Literário de Bragança contou também com uma presença muito especial. Nuno Amado
participou na sessão onde foi debatendo com os leitores as personagens que estavam nos livros e onde ele ia buscar inspiração. E acho sempre muito interessante falar com os leitores, principalmente leitores das minhas obras, não é? Porque além de ser extremamente recompensador, porque um escritor está não sei quantos anos no quarto ou no escritório a escrever aquilo sozinho e, portanto, a criar um mundo imaginário que não tem visitantes, poder ter o outro lado, não é? Portanto, saber o que é que as pessoas que visitaram esse mundo acham. E depois porque fazem-me sempre perguntas inesperadas, interessantes, mas mais fora que outras, mas acho sempre muito recompensador ter essas conversas e ter essas discussões com os leitores, quer seja em encontros, quer seja de outra maneira qualquer, mas estes encontros ainda têm o gozo acrescido de ver às vezes os próprios leitores a conversar uns com os outros sobre, e depois acabamos todos por falar das minhas personagens como se estivéssemos a falar de uma pessoa conhecida, e eu acho muita graça a isso. No terceiro dia do festival, a escritora Maria João Fialho Gouveia explicou um pouco de como surge a ideia para escrever os livros e do trabalho que tem para redigir os romances históricos. O que é de um escritor sem os seus leitores. E, além do mais, aqui reveste também de outra função. É permitir que pessoas que possam eventualmente ter o desejo ou o sonho de vir a ser escritores, perceberem que isto não é um bicho de 7 cabeças e que é possível, que é um sonho alcançável. Portanto, para mim isto é muito importante, até porque no diálogo aprendemos todos. Eu aprendo com as pessoas com quem estou a dialogar também. Os temas, às vezes, eu quando entro na minha editora dizem Maria João tem tantas ideias. Eu tenho imensas ideias escritas. Eu às vezes nem sei explicar bem o que é que me leva a fazer agora esta e não aquela. Mas tenho imenso, às vezes é porque estou cansada de um século e quero mudar para outro. Por exemplo, eu agora o livro que vai sair é século XIV, XV. E eu fui ter com a editora e disse, não, eu agora preciso de ir para um século mais recente, para variar costumes e hábitos e tudo. Às vezes é isso, e também é o protagonista, ou a protagonista, que eu na altura me apaixono pelo tema. Eu não vos posso explicar o tema que vou escrever a seguir, porque é que me apaixonei, mas posso dizer-vos que tem a ver com uma flor, com um tipo de flores. E, portanto, isso eu posso dizer com as orquídeas, que foi uma paixão recente minha, criei uma estufa de orquídeas no meu jardim, e o livro tem a ver com orquídeas. Não tem a ver com orquídeas, mas partiu daí. E, portanto, às vezes são coisas pequeninas que nos fazem deixar outros que já estavam escolhidos para trás e passar aos outros à frente. Eu acho que toda a ambiência, os cheiros, as cores, a ambiência, as roupas. Eu, nos espiões, tive uma pessoa a dizer, Maria João deve ter alguém alfaiate na família, porque eu faço, eles vão comprar tecidos e tiram as medidas e tudo. Eu falei com uma pessoa que tinha um familiar alfaiate, para poder descrever esse processo todo, porque acho que tem piada as pessoas reverem esses aspectos. Agora, realmente tenho esse cuidado de tentar beber o ambiente. As roupas, a música, tudo isso para mim, porque tudo isso nos dá a realidade da época. Os sonhos, como o nome diz, são sonhos, mas os sonhos são realizáveis. E quando eu falo por mim, eu tinha o sonho de escrever um livro, mas achava que era um sonho e que nunca seria concretizado. Quando agora olho para mim e começo a contabilizar, e já escrevi 8, o 8º sai em setembro, eu começo a pensar, mas afinal é possível, e se eu posso, os outros também podem. Portanto, então os jovens que têm aquelas ganas de lutar por aquilo em que acreditam e querem, eu acho que sim, que têm o mundo é vosso, o mundo é dos jovens. João Tordo contou algumas histórias pelas quais já passou, algumas histórias de personagens e a importância que o Prémio Saramago teve enquanto escritor. Vou talvez contar algumas histórias que estou a tentar lembrar-me agora de algumas que têm a ver com a minha infância e com a minha juventude e fazer uma coisa simples para que eles não fiquem muito aborrecidos. Faz agora 10 anos, eu até o Prémio Saramago era um escritor que tinha alguns leitores, mas era praticamente desconhecido, eu não tinha publicado poucos livros, e depois do prémio as coisas mudaram radicalmente e para mim foi a melhor bênção, porque acabei por conquistar um público muito mais alargado, e os meus livros têm quase todos na capa Prémio Saramago, não é? Portanto é uma coisa que anda comigo, não é? Já há muito tempo. De facto é um prémio que tinha uma enorme importância, tem uma enorme importância. Na altura até chegou a definir uma geração de escritores e somos assim alguns que receberam o prémio e que hoje em dia são os escritores de que mais se fala, por assim dizer. Por isso sim, teve toda a importância. O Festival Literário tem como principal objetivo dar a conhecer escritores portugueses
com foco especial nos transmontanos, e também promover a leitura em várias faixas etárias.